Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a Virgem na arte nacional portuguesa. Para tanto, nós vamos ler um capítulo da obra de Corrêa de Campos, do Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia. Essa obra foi lançada na década de 50 e é uma obra dividida em 3 capítulos, digamos assim, ou referentes a 3 ciclos, melhor dizendo, sobre a presença artística da imagem da Virgem em Portugal. Nós vamos ler hoje o primeiro ciclo, onde ele vai fazer uma menção às imagens que ostentem mais ou menos um caráter simbólico. Esse período é o período que cobre o século III ao século XIII, portanto, o período ali do início do cristianismo até o início da formação da nacionalidade portuguesa, não é? E é um período de muitas mudanças, de muitas aprendizagens, muitos concílios, não é? E nesse momento não havia na Europa Ocidental alguma coisa que poderia ser chamado propriamente de arte, ou pelo menos arte dentro da concepção atual. Tá? Ele é um período de dominação e de uma influência bizantina muito forte. Esse período entre o século III e o século XIII é exatamente o momento em que aparece a chamada arte religiosa cristã, né? E então a gente tem que, quando nós vamos estudar as imagens, os caráteres, as sobreposições, os movimentos, tudo isso tem que levar em conta. Portugal tem uma vastíssima expressão artística religiosa, né? Sobretudo a devoção à Virgem dentro do cenário português é um fenômeno absolutamente pujante. E é importante destacar isso, sobretudo tendo em vista que o culto à Virgem era proibido, não é? E o culto à Virgem só será permitido pela Igreja Católica depois de muitos séculos. De modo que as localidades que cultuavam a Virgem estavam dentro da heresia, né? Bem, vamos lá. O primeiro ciclo, então, vai abranger do século III ao século XIII. Abre aspas. Infelizmente, até o presente, nenhuma imagem da Virgem do período romano é conhecida na nossa península, o que não sucede nas catacumbas em Itália, onde existem algumas dos sarcófagos 2 e 3. Verificado um paralelismo cultural entre os sarcófagos romanos e ibéricos, é de crer que o mesmo se tivesse verificado nas câmaras ou lugares sagrados, onde se realizavam os sacros mistérios, e que também, por analogia, existissem representações da Virgem. E certamente a presença dessas pinturas é que originaria a sua condenação pelo Concílio de Elvira em 306, apenas permitindo nos locais onde se realizavam os sacros mistérios, ramagens e outros adornos simples. Como representante simbólico do período romano da arte cristã, apresenta-se um esmalte bizantino adquirido no Oriente com a Virgem e São João em indumentária romana e as sugestivas cabeças em relevo. A escultura de Cristo é fixada na cruz por 4 cravos,
e assentes no mesmo plano da pintura. Para as pessoas pouco familiarizadas com a arqueologia cristã, deve parecer estranha a imagem do crucificado, de olhos abertos, figurados em esmalte preto, como que a fixar-nos, vigilante em sua majestade divina. Permita-se a abertura de um pequeno parêntese para explicar tão estranha figuração. Nas primeiras basílicas, não aparece Cristo no madeiro, que era nesses recuados tempos considerado ignominioso. Então vejam, a cruz, o símbolo da cruz, nesses tempos, no início do cristianismo, era um signo, né, uma imagem proibida, amaldiçoada. Voltando, nas ábsides refulgentes, de ouro e cores vistosas, Cristo era representado em seu trono de glória, como supremo legislador, a receber a adoração da Virgem, dos profetas, dos mártires e de toda a corte celestial, de uma forma semelhante à que se fazia com César. A multidão de fiéis, por essa altura, adorava Cristo no simbolismo do Cordeiro, e para não se incorrer no perigo da zolatria ou adoração dos animais, no Concílio de Trullo, realizado de 691 a 692, foi deliberado: quer-se que de futuro se pinte Jesus Cristo sob a forma humana, julgada mais conveniente que a do Cordeiro. Foi assim, por imposição canônica, que apareceram os crucificados, porém, com a mesma figura, o mesmo aspecto dos Cristos representados nas ábsides, severos, dominadores, majestáticos, isto é, concebidos como Deus Supremo, posto acima de César, e não como homem sofredor, que morreu no madeiro infamemente. Essa foi a decisão do Concílio de Trullo. Então veja que isso é muito importante, esses dados históricos para nós, não é? As mais antigas imagens da Virgem e do Menino, na pintura propriamente dita, são de sobrevivência bizantina, renovadas, como não podia deixar de ser através dos séculos, vistos os materiais em que se fixavam serem de conservação difícil. De todas, a mais vulgarizada é a de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a qual, todavia, não é anterior ao século ao século XIII. São Francisco de Borja, quando geral da Companhia de Jesus, mandou fazer uma cópia desta imagem para oferecer à rainha Dona Catarina, sendo dela portador o padre Inácio de Azevedo, que pouco tempo depois tão trágico fim teve, o de ser lançado ao mar pelos calvinistas, quando, com mais 39 companheiros, seguia para o Brasil em missão apostólica. Antes, porém, de dar cumprimento à missão de que fora investido, mandou fazer mais 4 cópias ao padre João de Maiorga, ficando uma no Colégio de Coimbra, e atualmente na Sé Nova da mesma cidade, outra no Colégio de Évora e terceira no Colégio de Santo Antão, sendo talvez a que se encontra na sacristia da Igreja de São Roque, em Lisboa, e a última ida para o Colégio da Bahia, no Brasil, e se encontra atualmente na Catedral da mesma cidade. Essas pinturas, como obra de arte, são inferiores, apenas veneráveis pela antiguidade. Muitas pinturas de marca bizantina existem no mundo católico. Uma também por nós adquirida no Oriente se vai apresentar. E aí ele apresenta isso como uma das figuras aqui desta obra, né? Uma outra obra que ele tem, que é muito importante, chama-se As Imagens de Cristo em Portugal, né? Que ele lançou antes desta obra da Virgem. Voltando, o parentesco entre esta imagem e a Senhora do Perpétuo Socorro é evidente. Parecem do mesmo autor, embora não tivessem sido. E já se disse por quê. As regulamentações canônicas expressas no Concílio de Nicéia não permitiam alterações aos tipos superiormente aprovados.
E todas as imagens bizantinas revelam, como esta, a sua inferioridade na pobreza do desenho, na falta de perspectiva, que se não conhecia na ausência de expressão, mantendo o caráter simbólico. Apenas fazem exceção as iluminuras, que no silêncio dos mosteiros eram pacientemente executadas por monges bizantinos, em longos anos de trabalho e com mais liberdade, revelando alguma delas bastante originalidade e minúcia de execução, que as torna preciosas para o estudo do império desaparecido e da indumentária dos seus habitantes. Eu aqui discordo do que ele coloca, de que as imagens bizantinas são mais pobres, pela falta de perspectiva, porque isso é exatamente um dos cernes da arte bizantina, né? O ícone bizantino não é uma imagem somente, como é tratado na Igreja Católica. E nesta altura não existia separação entre a Igreja Latina e a Igreja Bizantina. Então, digamos, quando nós vemos essa duplicidade de representações, não é? É preciso entender que mesmo havendo essa duplicidade, as igrejas estando unidas, porque não tinha acontecido o cisma, havia já no Oriente uma visão diferente. No cristianismo bizantino sempre houve uma visão diferente, diametralmente diferente do que é a representação da imagem, né? O ícone é um ente. Essa concepção é completamente diferente. Além disso, o cristianismo, há diferenças teológicas profundas entre o cristianismo bizantino e o cristianismo latino, né? Portugal tem uma presença muito forte de cristianismo bizantino, de influência bizantina, né? Bem, voltando. De época anterior, mas dentro da mesma sobrevivência, é a curiosa imagem da figura número 4. A figura número 4 é a figura que ele coloca também na obra dele, que é a Virgem amamentando o menino, que é uma figura bizantina, né? Onde o seio da Virgem, o menino amamenta-se com o seio da Virgem, e o seio da Virgem parece um fruto, né? É algo muito interessante essa imagem. Encontra-se no histórico Palácio da Penha Longa, em Sintra, essa imagem. O seu valor é apenas evocativo, pois a sua autenticidade é duvidosa. Como se verifica, é uma pintura gótica representando a Virgem a amamentar o menino e copiada de um modelo bizantino, com os fundos dourados a atrair a vista e o nimbo caracterizador. Para não fazer exceção a obras dessa escola, e mesmo a mesma inferioridade no desenho, a mesma falta de expressão, o mesmo caráter simbólico. A este ciclo deveriam pertencer por direito próprio as esculturas e imagens que existissem anteriores à dominação árabe. Embora a lenda nos venha afirmar que existem pelo país afora várias imagens da época visigótica, as quais, para não serem destruídas pelos invasores, mãos piedosas esconderam em grutas ou abrigos naturais, e por acaso mais tarde descobertas, deve dizer-se que nenhuma das atuais imagens assim consideradas apresenta características vetustas, nem sequer influência bizantina, sendo algumas delas relativamente recentes. Convém acrescentar que na arquitetura visigótica não havia lugar para a estatuária religiosa. Os templos eram muito simples, vazios, sem esculturas, predominando formas geométricas e adornos vegetais não complicados, com alguns baixos relevos muito curiosos a denotar forte inspiração nas tradições hispano-romanas. Dever-se-ia seguir na ordem do tempo a representação da Nossa Senhora ou Nossas Senhoras da Vendôme, que antes da fundação da nacionalidade acompanharam os guerreiros cristãos em ação combinada com as forças leonesas
para a libertação do jugo muçulmano das terras de Santa Maria. Infelizmente, das atuais imagens desta invocação, nenhuma é contemporânea do acontecimento histórico, nem nelas a influência bizantina se lhes reconhece. A mais antiga é a da Catedral do Porto, obra dos fins do século XIV, princípios do século XV, e a qual na altura própria nos referiremos. Convém lembrar que a libertação das terras de Santa Maria se deve ter efetuado no tempo de Ramiro III, rei de Leão, entre os anos 966 e 984, portanto, ainda sob a influência quase absoluta da arte bizantina. As mais antigas imagens conhecidas no país são posteriores ao domínio árabe. Em Espanha e França, algumas se conhecem, não muitas, dos séculos X e XII. Nós, portugueses, também devíamos possuir algumas deste último século. Vem a propósito dizer que determinadas imagens classificadas deste século em alguns dos nossos museus regionais carecem de autenticidade. De 3 pertencentes ao século XII se tem exato conhecimento. Uma, em baixo relevo, encontra-se ao centro e ao alto da portaria primitiva da Catedral de Viseu. Ainda não há muitos anos descoberta, quando se efetuaram obras de restauro. É um rude e simbólico baixo relevo de tipo simétrico, talhado em granito, sem pretensões artísticas, representando Nossa Senhora sentada numa cadeira de estilo românico, com um menino ao colo. Apresenta a novidade de se encontrar em composição isolada na fachada do vetusto templo, que fora erguido sob a invocação de Santa Maria. Deve notar-se que ainda neste século, as raras esculturas que aparecem no mundo católico não eram destinadas ao interior dos templos, mas, na generalidade, ao exterior, as quais vinham a fazer parte integrante da fachada. A outra imagem foi encontrar-se na iluminura de um códice, datado do século XII, que está depositado na casa forte do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Representa a Virgem Apocalíptica ou Virgem pré-existente. Por ser tema que ainda não foi tratado no país por nenhum investigador, importa pôr em relevo os antecedentes que permitiram a criação desses raríssimos tipos de virgem. Estudos recentes conferem à nossa península a glória de ter iniciado o primeiro renascimento plástico na Europa, depois da queda do Império Romano. Veja que informação importante essa. As Bíblias catalãs, ilustradas dos séculos X e XI, os manuscritos religiosos com pinturas naturais, conhecidos sob a designação de beatos, e até os próprios marfins icônicos, datados, provam-no eloquentemente. Em 786, o monge Beato de Liébana, nas Astúrias, dando origem à criação do ciclo dos Beatos, escreveu um livro com comentários ao Apocalipse, ao livro de Daniel, e com textos patrísticos, do qual conhecemos, desde os séculos X ao XIII, 24 cópias, sendo 15 dos séculos X e XI, e todas elas profusamente ilustradas. A importância desses beatos provém das suas miniaturas não serem criações de desenhistas ou modelos inspirados nos trajes da época, mas cópias mais ou menos fiéis de outros modelos que não chegaram até nós. E no respeitante à iconografia da Virgem, conhecida a enorme influência que as miniaturas da Ilha de Santos exerceram sobre a arte europeia, alguns autores têm querido ver no manuscrito iluminado da Abadia de Kells, no condado de Meath, na Irlanda, dos séculos VII e VIII, o modelo de transição entre a arte mariana das catacumbas e as miniaturas dos beatos.
o Apocalipse de São João, em passagens do capítulo 12, proclama: E apareceu outro sim, um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, que tinha a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E foi visto outro sinal no céu. E eis aqui um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 hastes, e nas suas cabeças 7 diademas. E a cauda dele arrastava a terça parte das estrelas do céu, e as fez cair sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de tragar ao seu filho depois que o tivesse tido. E teve um filho varão, que havia de reger todas as gentes com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Os mais eminentes exegetas católicos estão de acordo com Santo Agostinho, que afirma: nenhum de nós ignora que este dragão era o diabo, e que a mulher representa a Virgem Maria, a qual, sendo virgem, deu à luz o nosso Redentor, virgem que para mais em sua pessoa representa a Igreja. E tem-se pretendido mesmo explicar os símbolos da Virgem apocalíptica. As 12 estrelas da coroa que adorna a cabeça da mulher são as 12 tribos de Israel, ou os 12 apóstolos. O sol, o Redentor, e São João Batista, a lua, que se ofusca ao surgir o sol. Os autores do Beato de Liébana deram realização plástica a determinadas passagens do Apocalipse referidas à mulher, criando-se assim, no domínio da arte, a Virgem apocalíptica. Definida esta, o mesmo cumpre fazer a Virgem pré-existente, antes de se mostrar a influência que a Virgem apocalíptica teve na criação do mais vulgarizado tipo iconográfico de Maria. A Virgem apocalíptica também é chamada pré-existente, por, em sua unicidade, consubstanciar todos os temas dispersos que as Escrituras atestam referentes a Maria, e cujo tipo fora antecipadamente esculpido pelos profetas. Já mesmo o Supremo Criador, ao castigar os nossos primeiros pais, anuncia a vinda da nova Eva, em Gênesis 3,15. Eu porei inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua posteridade e a dela. Ela pisará a cabeça, e tu armarás traições ao teu calcanhar. Isaías, 758 anos antes de Cristo, proclama, Isaías 7,14: Eis que uma virgem conceberá, e terá um filho, e será chamado o seu nome Emanuel. É a mesma, como refere a lenda dourada de Vorágine, que numa maravilhosa antecipação aparecera ao imperador Otávio, ao centro de um círculo de ouro em volta do sol, por invocação da Sibila Tiburtina. E ainda a que apareceu em sonhos a São João Esmoler, patriarca de Alexandria, dizendo: Eu sou quem chamou o imperador do céu à terra, a fazer-se homem, para salvar os homens. A Igreja, no dia 8 de dezembro, ao comemorar a festividade de Nossa Senhora da Conceição, interpreta num sentido acomodatício as palavras do Livro da Sabedoria, pondo-as nos lábios de Maria. Capítulo 8, 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde o princípio, antes que criasse coisa alguma. Desde a eternidade fui constituída, e desde o princípio
antes da terra ser criada. Ainda não havia os abismos, e eu estava já concebida. Ainda as fontes das águas não tinham rebentado. Ainda se não tinham assentado os montes sobre a sua pesada massa, antes de haver outeiros. Eu era dada à luz. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os rios, nem tinha firmado o mundo sobre os seus polos. Quando ele preparava os céus, eu me achava presente. Quando com lei certa, e dentro do seu âmbito encerrava os abismos. Quando firmava lá do alto a região etérea, e quando equilibrava as fontes das águas. Quando circunscrevia ao mar o seu termo, e punha leis às águas, para que não passassem os seus limites. Quando sustentava pendentes os fundamentos da terra, eu estava com ele regulando todas as coisas. E cada dia me deleitava, brincando em todo o tempo diante dele, brincando na redondeza da terra, e achando as minhas delícias em estar com os filhos dos homens. O nosso país igualmente tem a dita de possuir um beatus da autoria para lhe aumentar o valor de um monge português de nome Egas, que o terminou em 1189. O valioso códice encontra-se, como se disse, na casa forte da Torre do Tombo, oferecendo-o às freiras de Lorvão, a pedido de Alexandre Herculano ao Arquivo Nacional. Infelizmente, os nossos investigadores ainda não fizeram ao precioso códice o estudo que, a bem da cultura nacional, se torna indispensável efetivar. Egas, o monge, pela forma transcrita na gravura, deu realização pictórica às passagens do Apocalipse, anteriormente transcritas, e desta forma nos aparece a mulher, com a coroa de estrelas sob os raios do sol, os pés assentes na lua, e o dragão vermelho com as 7 cabeças arrastando as estrelas do céu, e parado diante da mulher, que defende o filho, protegendo o ventre e o peito com as mãos. Desconhecemos se as restantes figuras da miniatura terão qualquer significado simbólico, ou se o autor teve apenas em mira preencher o espaço vazio com intento decorativo, inclinando-nos mais para a segunda hipótese. Outros mais argutos, que resolvam o problema deixado em aberto. A Virgem Apocalíptica, criação tipicamente peninsular, vem a ser a origem e o ponto de partida da mais vulgarizada representação iconográfica de Maria, a Nossa Senhora da Conceição. Interessante essa informação para quem não conhece, não é? Então veja, Nossa Senhora da Conceição, a padroeira de Portugal e do Brasil, tem a sua concepção, né, iconográfica originada da Virgem Apocalíptica. Da Virgem Apocalíptica, a imagem definitiva da Imaculada Conceição, a distância a percorrer foi bem pequena, em tantos séculos de separação. Nossa Senhora continuou com a lua a seus pés. O dragão transformou-se na serpente, com o pomo tentador, a qual aparece enroscada a um globo simbolizando a terra. E o todo irradiante da Virgem, as mãos buscam outra posição, juntando-se sobre o peito para mostrar o seu colóquio íntimo. De todas as virgens apocalípticas conhecidas, porém, o modelo português foi certamente o concebido simultaneamente com maior realismo e idealismo. Realismo na simples indumentária da época. Idealismo na criação de um tipo superior de mocidade e beleza, embora servido por técnica rudimentar. A terceira é a estátua-coluna da igreja de São Salvador de Bravães, e que já é conhecida.
O Sr. Cônego Aguiar Barreiros, no seu importante trabalho Igrejas e Capelas Românticas da Ribeira de Lima, diz, referindo-se ao vetusto templo: adoçada ao segundo par de colunas, conspectam-se duas figuras avantajadas e hieráticas encarecidas de módulo, de calçado pontiagudo e revestidas de túnica, cingida na cinta por uma fita apertada em laço, de frente. Na coluna da esquerda, a Virgem, coberta de véu, repregado em touca, os olhos baixos de tanta humildade, a mão direita no peito, em sinal de amorável aquiescência à vontade divina, e a esquerda apoiada no ventre, como que sentindo desde logo em si a realização do inefável mistério que a elevou à dignidade sem igual de Mãe de Deus. Na coluna da direita, o arcanjo São Miguel, descoberto e atento, com os braços levantados à altura do peito e as mãos estendidas com as palmas para fora. Em respeitosa atitude de veneração, a mais rendida, espera da Senhora, como de sua rainha, após o extraordinário saudar do Ave Gracia Plena, a anunciada palavra de resgate. Como se verifica pela transcrição feita, o Sr. Cônego Aguiar Barreiros vê nas duas figuras o tema da Anunciação. Não obstante o enquadramento oposto dos dois personagens separados pelo pórtico e a falta de correspondência nas atitudes. Embora o professor Dr. Virgílio Correia também perfilhasse a interpretação dada por Aguiar Barreiros, afigura-se-lhe, no entanto, estranha a posição de mãos do anjo, colocadas mais em gesto de orante que de mensageiro. Também o professor universitário, Sr. Luiz Reis Santos, ilustre diretor do Museu de Machado de Castro, não só não põe em dúvida a cena da Anunciação, como ainda a confirma, dizendo apresentar à arte medieval do ocidente da Europa alguns raríssimos casos de arcanjos à moda oriental, isto é, com barbas. E no seu notável trabalho Santa Maria na Arte Portuguesa, incerto na obra Fátima, Altar do Mundo, ilustra a afirmação, transcrevendo passagens de consagrados autores acerca da existência da Europa de alguns anjos envelhecidos ou apenas com barba. A descoberta da Virgem Apocalíptica Portuguesa vem resolver em definitivo o problema, acabando mesmo com as dúvidas de quem se negaria a ver nessa escultura a própria Virgem. A rude estátua coluna de Bravães é a Virgem Apocalíptica Portuguesa, trabalhada a 3 dimensões pelo modelo de um Beatus lusitano, embora sem os restantes símbolos apocalípticos. E o personagem barbado, que lhe faz simetria, sofrendo como humano que foi as injúrias do tempo, outro não poderá ser que São José, o castíssimo esposo da Virgem Maria. Certamente que deveriam existir no país outros beatos iluminados do mesmo Egas, ou de outro que tivesse a mesma concepção de defender o filho do dragão, de forma idêntica à efetuada pela mulher do modelo português. Pois não é crível que, existindo apenas no país o Beatus de Lorvão, esse exemplar único fosse logo aproveitado para servir de modelo à escultura de Bravães. Passemos ao século XIII. A composição que se observa na figura 9, que figura é essa? Essa é a figura do museu, que está no Museu Machado de Castro, em Coimbra. É uma lápide funerária de Honorico. Né? O Museu Machado de Castro encontra-se em Coimbra. Né? Essa lápide funerária, em que foi figurada a Virgem coroada com um menino ao colo e uma flor na mão,
Aos pés da Virgem, Honorico, de joelhos e mãos postas, a valorizar extraordinariamente esse baixo relevo gótico, temos a inscrição e a data de 1282. No referido Museu de Coimbra, existem dois outros baixos relevos de alto valor para a compreensão do espírito religioso da época. Um é a lápide funerária da abadesa de Celas, Dona Maria Fernandes, falecida em 1300. Nela se vê uma extensa inscrição gótica com dois pequenos medalhões. No primeiro foi esculpida Nossa Senhora sentada no trono, com um menino vestido ao colo e um anjo, apresentando-se o menino em atitude desconcertante, com a mão direita erguida em bênção e naturalidade infantil, a distrair-se com um pomo. E no segundo, e na parte inferior, um bispo ajoelhado e lendo um livro. O outro baixo relevo é a lápide de Simão Anis, sacerdote de Portugal, de Tentugal, e vindo da igreja do Colégio Universitário da Graça. Essa figura é a figura que está também no Museu Machado de Castro, né, que é na lápide de Simão Anis. Ela representa Nossa Senhora coroada, com longo véu, a amamentar o Filho Divino, com dois anjos em adoração e o doador de joelhos e mãos postas. Não obstante ter sido feito no século XIV, em 1326, pelo seu arcaísmo, enquadra bem neste simbólico período, embora em pequeno número, com alguns mais baixos relevos pertencentes a esse ciclo, se encontram no país. Como se verifica nestas três lápides funerárias, Nossa Senhora deixou de ser a Virgem estática, que vivia em êxtase divino, para passar a ser a advogada nossa, a Mãe de Misericórdia, a quem os pecadores confiados se lhe dirigiam na derradeira hora. E para os crentes da Idade Média, a onipotência suplicante da Virgem ia a ponto de conseguir anular mesmo as decisões do Tribunal Divino. Veja que isso é um dado absolutamente impressionante dentro das devoções marianas. Não é? Maria como a intercessora, como aquela que, como bem dito aqui, anula as decisões do Tribunal Divino. Importa dizer que, felizmente não se extinguiu da alma popular essa crença do poder protetor da Virgem, que consegue mesmo libertar as almas do purgatório, bem visível nas representações pictóricas das alminhas que povoam alguns caminhos das nossas aldeias. A mais antiga atividade suplicante de Maria aparece-nos na história sob a invocação de Nossa Senhora da Misericórdia. Porém, só mais tarde, em pleno segundo ciclo, que vai do século XIV ao século XVI, é que os artistas conseguem dar realização plástica aos nomes e atributos que os crentes conferem à Virgem, segundo os tempos e as circunstâncias. Mais adiante, ao entrar no segundo e terceiro ciclo, ter-se-á a oportunidade de fazer referência mais circunstanciada à atividade protetora de Maria. O terceiro ciclo vai do século XVII até a atualidade. Então é muito importante entender isso, porque, e aqui fecha aspas e aqui encerra a leitura, né? É muito importante entender isso, porque nós teremos, portanto, as iconografias, não é? Históricas da Virgem. Atualmente nós temos uma infinidade, centenas de invocações da Virgem, né? Centenas de tipos iconográficos da Virgem. Mas existe, efetivamente, um ciclo histórico perfeitamente constatável, demarcável, em que essas iconografias foram aparecendo. Então, o primeiro ciclo, como ficou aqui gravado,
nós temos centralmente essas duas grandes imagens, não é? Que é a imagem da Virgem pré-existente, portanto a imagem da Virgem do Apocalipse, e a imagem da Virgem da Imaculada Conceição, né? Depois nós vamos ter o segundo e o terceiro ciclo. Entre esses ciclos, por exemplo, a gente vai ter a Virgem com o menino, né? Nós vamos ter aquela imagem curiosíssima que foi proibida por concílio, inclusivamente, que é a Nossa Senhora da Expectação, né? Ou a Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora está grávida, com uma mão sobre o ventre, ela está com o ventre bastante entumecido, e a outra mão está levantada, promovendo o sinal a mão em sinal para receber o Fiat Lux, né? Ou emitindo o Fiat Lux. Então, essa Nossa Senhora do Ó também é uma imagem muito poderosa. Depois nós vamos ter a Virgem da Misericórdia, a Virgem da Fresta, né? E uma Virgem importantíssima que é a Nossa Senhora do Leite, certo? A Senhora do Rosário aparece já na terceira etapa, né? No terceiro ciclo, portanto, a partir do século XVII. E depois da entronização da dinastia de Bragança, não é? Onde Dom João IV dedica a coroa, né, a padroeira do reino, quer dizer, a Nossa Senhora da Conceição, nós vamos ter uma profusão, efetivamente, de imagens de Nossa Senhora da Conceição, né? Mas aqui entendido está que essa Nossa Senhora da Conceição, ou a Imaculada Conceição, né, são imagens muito antigas que já eram cultuadas em Portugal. É interessante até o chamado juramento da Imaculada, que é feito por Dom João IV, primeiro rei da dinastia de Bragança, onde inaugura-se uma dinastia de reis sem coroa. Portanto, a rainha de Portugal é Nossa Senhora. Os reis são regentes, toda a cadeia dos Bragança. Nós já fizemos algumas aulas sobre isso. Bem, esperamos que essa aula tenha contribuído para dar um pouco mais de clareza em termos de perspectiva histórica das imagens, das iconografias da Virgem, e, evidentemente, o Brasil como expressão, como parte do Estado português, da coroa portuguesa, o Brasil como Estado, parte do Reino de Portugal, receberá claramente todas essas influências, não é? Não só de culto, bem como estilística. Tá bem? Então, nós vamos ficando por aqui e até... esse é o nosso último programa deste ano. Nós desejamos um excelente Natal para vocês, uma excelente passagem de ano, e que 2021 seja muito auspicioso e muito benéfico para todos nós, com as bênçãos da Nossa Senhora. Até o ano que vem.